Olá, colegas. Eu sou a Fabiane Belletti e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre acessibilidade digital e inteligência artificial. Nós vamos começar com a minha descrição. Eu sou uma mulher branca com cabelos longos castanho claro. Eu estou usando uma blusa em tons de verde e vermelho com o fundo preto. Atrás de mim, eu tenho uma cortina amarela com detalhes dourados. Agora, eu vou descrever para vocês o conceito geral da apresentação de slides que eu vou utilizar durante o nosso bate-papo. A apresentação adota uma identidade visual moderna, minimalista e de alto contraste, favorecendo a legibilidade e a acessibilidade. A paleta de cores tem um fundo intercalando entre preto e cinza, com textos brancos e amarelo vibrante, com destaque para elementos gráficos e partes do texto. Tons complementares de azul, verde e laranja aparecem em algumas ilustrações. A tipografia é sem serifa, limpa e moderna, com títulos em negrito e tamanho grande para manter uma hierarquia visual. A estrutura dos slides é majoritariamente disposta em duas colunas, o que cria um layout dinâmico e equilibrado, com margens amplas. O estilo das ilustrações é vetorial, com traços finos e preenchimento de cor chapada, usando o amarelo como destaque sobre o fundo escuro, conferindo profissionalismo e coesão. O slide de capa é esse slide que nós temos agora na tela. Esse slide tem o seguinte título, que é o título da nossa apresentação: Rampas digitais, inteligência por trás da inteligência artificial. O slide 1 possui uma imagem que mostra um caminho sinuoso em montanhas com figuras humanas, simbolizando jornada e progresso. Então, pessoal, essa capa aqui, ela traz a ideia central do que seria esse nosso bate-papo aqui sobre inteligência artificial e a acessibilidade digital. O ponto central do que a gente vai discutir aqui é algo que a gente chama de validação humana no meio da acessibilidade digital, que não basta que eu tenha diversas ferramentas, que eu possa melhorar o tempo de produção dos meus materiais, reduzir ali o tempo de preparação, né, o tempo que eu fico ali em cima daquele material, eu posso reduzir esse tempo. Mas é fundamental que eu tenha a participação de pessoas com deficiência e que eu mesmo faça a validação do que eu estou produzindo com inteligência artificial, ou seja, que eu revise o texto, que eu revise a apresentação, que eu revise o áudio, que eu faça ajustes, que eu tenha que refazer muitas vezes um texto, ou refazer um texto que vai ser passado para fala, porque existem diversos detalhezinhos aí com essas ferramentas, por exemplo, ferramentas de conversão de texto em fala, né? Algumas palavras eles não conseguem pronunciar da forma correta, a gente precisa fazer ajustes, entre outros detalhes que podem acontecer ao longo do caminho que nós vamos ver aqui nessa apresentação. Eu vou passar então para o slide 2. O slide 2, eu vou fazer a descrição dele primeiro. O slide 2, ele apresenta a imagem de uma pessoa em uma cadeira de rodas, subindo uma rampa amarela para uma porta, destacando desta forma e tentando passar a ideia de quebra de barreiras. Mas a gente começa esse bate-papo tentando entender o significado da palavra acesso, né, que é de onde vem a palavra acessibilidade, ela vem de acesso, né? Acesso, então, se nós procurarmos no dicionário, nós vamos ter a seguinte definição, né? Acesso é o ato ou efeito de chegar a, entrada, ingresso. Nós ainda podemos dizer que acesso é a oportunidade de entrar ou sair de algum lugar. Quando nós estamos no mundo físico, nós fazemos a relação com uma rampa, né? É a coisa mais comum que a gente vê as pessoas relacionarem as questões de acessibilidade no mundo físico é com a rampa. Então, sempre se pensa ali naquela pessoa que utiliza a cadeira de rodas e que ela vai precisar entrar num local onde tem escadas, né? Então, o primeiro passo é ter uma rampa de acesso e, em prédios, um elevador, né? Então, no mundo físico, eu consigo fazer essa relação de forma muito tranquila com rampas, né? E a rampa, ela não é apenas uma construção, ela também é um convite para que essa pessoa entre naquele local. Ela não vai encontrar obstáculos para que ela possa acessar aquele local.
Só que quando eu venho para o mundo digital, eu preciso pensar em rampas digitais. Eu preciso pensar o que no lugar da rampa lá daquele prédio que aquela pessoa com cadeira de rodas pode entrar, lá no mundo digital eu tenho que pensar o meu aluno com deficiência visual, como é que ele acessa, como que ele entra no conteúdo que eu estou montando, um PDF ou uma apresentação de slides, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, a gente tomou todo o cuidado de fazer uma descrição de quem está falando, no caso eu, né? Minimamente do local que eu tô, que é muito simples aqui, e descrever slide a slide, né? Que tipo de ilustrações eu tenho no meu slide? Por quê? Porque é cada ilustração de cada slide que eu estou utilizando aqui agora na minha fala quer passar alguma mensagem. Ele complementa, essas imagens complementam a minha fala, né? E quando eu tenho uma pessoa que está assistindo e que ela não tem acesso a essas imagens, eu estou impedindo a entrada na íntegra dentro deste material. Por isso, esse cuidado de fazer a acessibilidade dos slides, das imagens. Essa questão das rampas, sejam físicas ou digitais, elas são a materialização do direito de ir e vir que todos nós temos, independente das necessidades específicas que nós possuímos. Então, essas rampas transformam barreiras em caminhos. Então, hoje nós temos a IA como uma aliada nas questões de acessibilidade. Nesse slide 3, nós temos uma imagem de um homem trabalhando em um computador, cercado por elementos tecnológicos, em amarelo e azul, representando a IA como uma aliada, né? Então, eu posso ter as ferramentas de inteligência artificial como aliadas na produção de legendas automáticas, por exemplo. Hoje, os softwares de edição de vídeo possuem esse recurso que é gerado por IA, de gerar as legendas a partir do áudio daquele vídeo. Provavelmente é o que eu vou fazer aqui quando eu concluir a gravação. Eu posso descrever imagens, foi o que eu fiz para descrever as imagens dos slides. Eu coloquei a minha apresentação em uma inteligência artificial, a Manus, né, especificamente neste caso, poderia ter usado o GPT, poderia ter usado o DeepSeek, entre outras tantas. Mas eu subi a minha apresentação, o PDF, no Manus, né? E pedi que ele fizesse a descrição das imagens para mim desta apresentação, para que eu pudesse depois revisar, ver se estava tudo ok e usar aqui nesse momento. Então, eu já não perdi um tempo tão grande fazendo uma análise e gerando textos. Eu entrei basicamente com a revisão deste texto, né? E eu ainda posso fazer análise de sites, ou, no nosso caso, que trabalhamos em instituições de ensino, né, os professores, técnicos, nós temos a possibilidade de analisar se aquele ambiente virtual de aprendizagem de fato está acessível. E existem ferramentas para isso. E hoje, muitos desses ambientes trazem ferramentas integradas que podem favorecer a acessibilidade. Então, eu posso identificar se o contraste está adequado, né? Se a navegação está adequada, né? Que esse estudante consiga navegar tranquilamente dentro deste ambiente virtual, né? Então a IA, ela otimiza o tempo e acelera o processo de tornar o digital mais acessível, isso é fato. É uma revolução, com certeza. Acho que não vamos discordar disso. Mas como toda ferramenta poderosa, ela exige de nós um cuidado muito especial. Então, que cuidado é esse, né? Então, nesse slide 4, nós temos um circuito eletrônico com o texto EMAG no centro. O EMAG é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Ele é utilizado no Brasil, foi desenvolvido por vários pesquisadores da área de acessibilidade, muitos que atuam diretamente em instituições de ensino públicas. E o EMAG, ele diz o quê? Ele diz como que um site, um portal, algo que está na internet, na web, deve ser para que pessoas com deficiência tenham acesso a esse conteúdo. Mas tem um detalhe muito interessante que tem descrito lá nesse documento, que é o quê?
que nós devemos fazer 2 tipos de validação, que nós podemos fazer uma validação automática, que é feita por softwares, que fazem isso automaticamente. Então, assim como eu posso pedir para uma dessas IAs verificar se a minha apresentação está com alto contraste, por exemplo, eu posso utilizar softwares que vão verificar se o meu site está com alto contraste, se eu tenho ali a possibilidade de aumentar o tamanho das fontes, né, se as imagens estão com o texto alternativo, que vai descrever essas imagens. Então, eu consigo colocar uma maquininha lá dentro que vai fazer esse primeiro trabalho. Mas o EMAG diz o seguinte: após essa validação automática, eu preciso e devo, né, isso não é negociável no nosso campo de trabalho, fazer uma validação humana, ou seja, trazer pessoas com deficiência que façam parte deste processo e que possam de fato validar que aquele local está acessível ou não para eles. Dessa forma, a gente consegue garantir a quebra de barreira. Mas, quando a gente fala em quebra de barreiras, em acessibilidade, tem um assunto que fica muito conectado com ele, que é a questão pedagógica daquele material que a gente está produzindo ou daquele ambiente virtual que nós estamos utilizando, né? Como nós estamos na área de ensino, né? Nós estamos em ambientes educacionais, a gente não pode desassociar uma coisa da outra. Então, nesse slide 5, eu tenho uma mulher trabalhando em um computador com elementos de escritórios ao redor, conectando acessibilidade e pedagogia. O que eu quero dizer com essa conexão? O cuidado humano ele vai além da técnica. Quando eu tenho um validador que vai garantir que a minha linguagem é objetiva, que a minha estrutura é lógica, que o meu conteúdo faz sentido, ele aprimora o caráter didático do material ao mesmo tempo. Então, invariavelmente, quando eu faço a acessibilidade de um material educacional, quase que automaticamente, quase sempre eu estou contribuindo para a didática daquele material. Então, para as instituições de ensino, acessibilidade e pedagogia não deveriam andar separadas, elas precisam andar juntas. Um material verdadeiramente acessível é também um material mais acessível para que todos aprendam. Então, mesmo que aquele estudante não tenha nenhum tipo de necessidade específica, ele também se favorece com aqueles recursos de acessibilidade. Mas, usando recursos de inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial, para fazer a acessibilidade do meu material, eu posso considerar que a IA pode falhar? Será que a IA falha? Sim, a IA falha. E nesse slide 6 aqui, nós temos um sinal de alerta triangular amarelo com um ponto de exclamação, introduzindo a possibilidade de falha da IA. Essa é a mensagem que esse slide quer passar. Bom, quando a IA falha em acessibilidade, as consequências podem ser a exclusão e a frustração. Vamos ver alguns exemplos concretos dessas falhas. E nesse slide 7, eu não tenho nenhum tipo de imagem, eu tenho uma lista de textos dividido em 3 blocos, tá? O bloco número 1 diz o quê? Falhas reais da IA em acessibilidade. Então, nesse bloco 1, a gente está considerando as falhas em reconhecimento de voz. Aqui nós temos exemplos como assistentes como Alexa e Google, né, que não conseguem entender vozes com disartria, ou com gagueira, ou com qualquer outro tipo de limitação da fala. A tecnologia que deveria empoderar essas pessoas acaba silenciando. Então, imagina que alguém tem algum tipo de mobilidade motora, né? Alguma questão que ele tenha impossibilidade de levantar e ir até o interruptor, ou os interruptores da casa são altos, né? Ou são inacessíveis para essa pessoa. Ela pode fazer uso desse tipo de assistente virtual, como a Alexa, por exemplo. Ó, a minha ligou ali. O que acontece é o quê? Que nem sempre eles conseguem compreender se a fala não for extremamente com uma dicção perfeita, com uma fala mais calma,
né, onde eu não fale muito rápido, então pessoas reais têm problemas reais com esses assistentes que poderiam, facilitar a vida deles, mas acaba, causando exatamente como está, na apresentação, uma espécie de frustração, certo? Considerando que Alexa e Google não são, IAs generativas, certo? Eles trabalham ali com um número limitado de informações, mas mesmo assim, poderia ser feito um trabalho em parceria com pessoas com deficiência, de forma que eles pudessem melhorar a cada nova atualização desses equipamentos. O segundo bloco, ele faz relação à descrição de imagens. Os textos alternativos são aquelas informações que nós colocamos dentro da imagem, digamos assim. Elas ficam nos metadados da imagem. Quando eu faço um PDF e eu tenho uma imagem, eu coloco o texto alternativo nos metadados desta imagem. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência visual, ela vai passar pela leitura daquele material e quando ela acessar aquela imagem, o ledor vai fazer a leitura do que está escondido, está por trás, certo? Então, esses textos alternativos, eu posso pedir para que uma IA faça a geração desse texto, mas em alguns momentos eles podem ficar vagos, como, por exemplo, imagem de uma pessoa. Se isso for suficiente para o teu objetivo naquele material de ensino, ok. Mas, considerando que, por exemplo, eu posso ter um gráfico, eu sou professora de matemática, eu vou utilizar a descrição lá numa IA generativa, como GPT, como Humanos, como DeepSeek, e eu vou solicitar que ele faça a descrição. Mas se eu não tomar alguns cuidados e orientar ele para que eu quero aquela descrição, ou seja, nesse caso, eu preciso que um aluno meu com deficiência visual tenha acesso àquela imagem e que ele tenha um fim didático, a inteligência artificial pode não descrever o que realmente importa ou trazer isso de uma forma muito vaga. Dessa forma, a gente apaga um significado para alguém que não pode ver. No terceiro bloco de texto, nós temos legendas automáticas como exemplo, né? Então, algumas ferramentas ainda são imprecisas, principalmente quando a gente está fazendo ali uma reunião online, uma aula online, e utilizando aquela legenda automática que ocorre ao longo da reunião, enquanto a reunião acontece, né? Então, é em tempo real. Essas ferramentas também precisam ser melhoradas. Isso me recorda, assim, a utilização do closed caption, né, da televisão, tem horas que a gente não consegue entender, né, eu já fiz esse exercício, a gente não consegue entender de fato o que está acontecendo, né, naquele programa de televisão, no telejornal, ou seja o que for, né, então esse tipo de cuidado a gente precisa ter, antes de simplesmente aceitar uma tecnologia e sair usando sem que ela, de fato, dê acesso, mas sim que ela funcione como uma barreira disfarçada de ajuda. Bom, então, avançando, né, no nosso raciocínio, nesse slide 8, né, nós temos um grupo diverso de pessoas interagindo em uma mesa, incluindo uma mulher em cadeira de rodas, ilustrando o princípio nada sobre nós sem nós. O que esse slide quer nos dizer com essa imagem, com essa frase, né? O nada sobre nós sem nós, ele é um princípio fundamental do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. Não basta criar para eles, nós precisamos criar com eles. E isso vem fechar esse raciocínio de uma forma muito completa, que é o fato de eu posso utilizar a inteligência artificial, eu posso usar diversas tecnologias, mas se eu não tiver a validação e os cuidados necessários, na verdade eu posso estar fazendo de conta que estou dando acesso e, de fato, não estar promovendo a quebra de barreiras. A participação de pessoas com deficiência, ela não é opcional, ela é essencial. Uma forma, então, de reduzir esse problema é através do desenvolvimento colaborativo, viabilizando a validação humana através de um desenvolvimento colaborativo. No slide 9, nosso penúltimo slide, nós temos um grupo de pessoas trabalhando em um ambiente colaborativo com tecnologia, destacando essa importância do desenvolvimento colaborativo. A participação de pessoas com deficiência,
transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transforma a validação, além de um checklist técnico, num verdadeiro teste de usabilidade humana. Então, não é só um checklist que eu vou marcar. Tem contraste? Tem. Tem letra sem serifa, com alta legibilidade? Tem. Não, não é só isso, né? Nós precisamos estar atentos a outras coisas que nem sempre essas maquininhas vão ser capazes de identificar, sejam elas IAs generativas ou não, ou qualquer outro software que eu possa utilizar, qualquer outra tecnologia que eu possa utilizar. Eu trago aqui 3 exemplos, né, que podem melhorar o desenvolvimento dessas tecnologias. Na testagem de ledores ou leitores de tela, dependendo do autor, nós vamos ter essas 2 menções, ledores ou leitores, que são aqueles softwares sintetizadores de voz que fazem a leitura de materiais textuais, textos alternativos em imagens e traduzem isso para áudio, né, para pessoas que não têm acesso ao visual, né, a leitura. Também favorece pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com dislexia. Também podem fazer utilização desse recurso dos ledores de tela, dessa ferramentinha de ledores de tela. Como que eu faço, né, para colaborar nesse sentido, né? Validar as descrições, né, para verificar se elas fazem sentido num contexto real de uso, certo? Então, para o nosso material educacional, isso é ainda muito mais importante. Com esses sistemas que eu falei de assistência, que hoje os celulares também têm, todos eles trazem esses assistentes, né, virtuais, verificar se esses sistemas compreendem as diferentes formas de falar, né? E uma outra questão que para mim é muito importante, e a gente vê assim em muitos casos acontecer esse problema, o ser humano ele é capaz de identificar vieses, né? Apontar problemas que os algoritmos sozinhos não conseguem ver. Por exemplo, acabaram de, não sei se vocês vão ouvir, mas acabou de estourar um monte de foguete aqui atrás. Mas eu não vou editar, tá, pessoal? Aqui é ao vivo, ó. Deve ter algum jogo iniciando aqui daqui a pouco. Bom, o que acontece com essa identificação de vieses, né? Nós temos, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo da descrição de imagens, né? Nós já tivemos casos em que uma IA generativa, um chat GPT da vida, por exemplo, foi fazer a descrição de uma imagem e ele foi extremamente preconceituoso e racista. Então, esse tipo de cuidado nós, principalmente nós, professores, educadores e técnicos em educação, precisamos ter, né? Então, no momento em que eu identifico que ele está usando algum viés que não é adequado, que não é correto e que em alguns casos pode ser até considerado como um crime, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, vejam a importância da validação humana e do trabalho colaborativo. E aí nós fechamos então esse nosso bate-papo falando sobre a inteligência, voltando, né, para a inteligência artificial, né? Nesse slide 10, então, nós temos um homem trabalhando em um laptop com um ícone de acessibilidade e um ícone de check, né, de checagem no monitor. Isso representa para nós o quê? A inteligência humana por trás da inteligência artificial. Porque enquanto ele não dá o check, enquanto ele não diz está ok, está perfeito, é assim mesmo, a máquina não vai seguir adiante. Então, essa é a colaboração que nós temos que ter também com essas inteligências artificiais, sempre colocando elas a nosso serviço e não ao contrário. Ela não vai substituir o ser humano, porque sempre vamos depender dessa validação humana, ou seja, dessa inteligência por trás dela, que é a inteligência humana. Nesse último slide, nós queremos passar a seguinte mensagem: a inteligência artificial é a ferramenta, o contexto, o cuidado e o compromisso com a equidade são da inteligência humana. Nossas considerações finais, então. Nós temos alguns comentários aqui que a gente pode fazer, tá? E depois, se vocês estiverem assistindo no YouTube, por favor, comentem para mim
Se vocês já encontraram esses problemas ou que problemas diferentes vocês encontraram. Bom, mas o que que eu usei de IA para produzir este vídeo aqui, tá? Eu construí um roteiro, né, busquei humanos, né, que é um chat onde a gente bate papo com ele, vai produzindo coisas, né, as mais variadas, e eu bati um papo com humanos e fiz a construção desse roteiro, né, desse argumento, né, como conectar melhor essas ideias, nós construímos juntos ali num bate-papo. Eu revisei o roteiro e copiei este roteiro que estava em texto e joguei no Gama, que é uma outra inteligência artificial que vai gerar slides. Quando eu fui para o Gama, além do texto, eu escrevi um prompt dizendo para ele que precisava ter alto contraste, né, que eu queria uma divisão mais ou menos padronizada entre imagem e coluna de texto, então eu teria duas colunas. Eu precisava que as fontes tivessem no mínimo tamanho 18, né, então eu fui conversando com o Gama também, para que ele, a partir daquele texto, levasse em consideração todas as questões de acessibilidade que eu precisava que fossem contempladas. E também as questões estéticas. Após a apresentação estruturada, revisada e com pequenos ajustes, porque o Gama de fato é muito bom na montagem quando o texto e o prompt estão bem redondinhos, eu peguei esta apresentação, exportei em PDF e voltei para o Humanos. E aí eu pedi para que ele fizesse a descrição do layout geral da minha apresentação e slide a slide, né, priorizando as imagens. Revisei, ajustei, retirei palavras que não tinham sentido ou que eram ofensivas ou que não estavam adequadas, palavras ultrapassadas, principalmente nesse sentido é muito comum acontecer erro. E fechei, isso foi o que eu usei de inteligência artificial, certo? Eu tive economia de tempo? Sim, tive uma grande economia de tempo, mas o meu olhar muito atento e muito cuidadoso foi fundamental para que o material ficasse da melhor forma possível, para que eu atinja lá o meu objetivo com esse bate-papo aqui com vocês, certo? Bom, mas agora eu vou contar uma coisa, tá? Agora eu vou contar o que aconteceu. é, Até vou voltar aqui, vou entrar um pouquinho maior aqui. Agora eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha feito esse vídeo, eu tinha gravado esse vídeo, praticamente todo ele utilizando inteligência artificial. Então eu fiz o roteiro, como eu falei para vocês, né? Qual foi a diferença da minha tentativa anterior para essa que eu estou gravando agora, nesse momento? Eu utilizei os meus textos todos, levei para uma inteligência artificial que ia transformar o texto em fala, e eu fui editar essas narrações feitas por inteligência artificial. A qualidade da voz estava excelente, parecia uma pessoa de fato falando. Mas quando eu carreguei esses arquivos para dentro do editor de texto, de vídeo, eu não consegui editar. Nós trocamos de computador, eu pedi socorro para o meu marido, né? E aquilo foi uma correria aqui em casa. Tá, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo editar? Cada vez que eu cortava um pedaço do áudio para encaixar outras coisas, né, para encaixar uma parte na outra, que é o mais básico em edição de vídeo, ele não conseguia retornar para o ponto exato onde eu tinha cortado. Ele fazia uma leitura equivocada do arquivo de áudio. Eu simplesmente não conseguia editar. Eu fiquei dias tentando resolver o problema, né, e não consegui. Com o apoio do meu marido, que é professor de tecnologias educacionais, chamei, pedi ajuda, nós começamos a mexer e olhar, investigar, trocamos de computador, tentamos editar em outro computador, podia ser um problema na máquina que eu estou usando, não era, né, ele permanecia o mesmo problema. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que aquele gerador de texto para fala que eu utilizei é que estava causando esse problema, era a única explicação óbvia para isso, né? Tanto que depois eu acabei fazendo outras edições com outros arquivos, arquivos de áudio gravados normalmente, e funcionou muito bem. Assim como outras IAs que geram áudio a partir de texto também funcionaram bem, mas aquele especificamente, por algum motivo, não funcionou. Então, são coisas que vão acontecendo que, bom, a IA vai
otimizar meu tempo? Vai, na maioria das vezes, quando ela não der algum problema. Ela vai ser útil? Vai, na maioria das vezes, quando ela não der algum problema. Então, contando aqui para fechar, né, eu ainda disse, né, assim, ainda comentei aqui em casa, olha, o tema do vídeo é falhas da IA, possíveis falhas da IA e como tentar evitar e como reduzir esse índice de falhas. E acabou que eu, durante o trabalho de edição desse vídeo, eu encontrei uma outra falha, né? Na falha de texto para áudio, ali alguma coisa não funcionou. Então, essa é a mensagem principal. Então, o que que aconteceu? Bom, não deu certo, não deu certo, veio, eu pensei, não, eu vou gravar, eu vou fazer a fala, apesar de estar rouca, né, congestionada, com sinusite, eu pensei, não, é melhor que eu possa fazer um encadeamento lógico, que eu não tenha problemas de ficar com o áudio todo, né, atrapalhado, né, do que eu usar aquilo ali, né. Então, essa era a mensagem principal. O áudio com a descrição das imagens na íntegra, sem intervalos, né, slide a slide, vai ficar na descrição do vídeo. Quem tiver no YouTube, clica abaixo aqui, vai estar a descrição. Na descrição do vídeo vai estar o link desse áudio completo, certo? E eu vou deixar também um segundo áudio, que era o áudio que eu ia usar para montar, para fazer essa montagem, que eu consigo utilizar ele só completo, não consigo editar. Então, eu vou deixar também disponível aqui, porque era uma mensagem muito bonita. E eu gostaria de compartilhar também com vocês. Não vamos perder o material, vamos utilizar ele de alguma outra forma. Então, esses dois áudios estarão na descrição do vídeo para quem estiver assistindo no YouTube. Se esse material estiver dentro de um ambiente virtual, ele vai estar disponível logo abaixo da telinha desse vídeo. Logo aqui abaixo vai ter 2 links aí para que vocês possam acessar esse áudio. Eu agradeço muito e espero que esse material contribua e nós nos vemos numa próxima oportunidade.